Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Kel Gomes. Eu sou Elga Dornelas. E antes de começar, a gente quer agradecer demais as nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Satinon. Por falar nas nossas madrinhas, quem puder ajudar a gente com o nosso financiamento coletivo, nós ficamos muito gratas. São 7 categorias diferentes para todos os bolsos, a partir de R$1. Todo mundo já recebe uma newsletter quinzenal, onde nós criamos um conteúdo extra para além do que nós temos no nosso podcast, mas também temos muitas outras contrapartidas. Então dá uma olhada no padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com/feitoporelas e confere quais são as categorias e quais são os benefícios de cada uma delas. E como vocês devem ter percebido, hoje nós temos uma convidada, a Elga, que inclusive também é madrinha, né, do Feito por Elas. Elga, obrigada por participar do nosso programa hoje, por ter aceitado o nosso convite e se apresenta para quem está nos ouvindo e diz onde que as pessoas podem te encontrar na internet. Gente, imagina, é um prazer. Apesar de uma vergonha imensa também. Pois, eu me chamo Elga, sou pernambucana, mas atualmente estou fora do país. Sou do mundo das engenharias, mas cinema sempre teve um lugar especial no meu coração. Eu tenho um Twitter, mas eu nem sou tão ativa. Só procurar por Elga Dornelas, realmente. E termino, no fim das contas, por reproduzir e interagir com o conteúdo das outras pessoas, inclusive das meninas do Feito por Elas, né? Bem-vindo ao programa, Elga. Muito bom ter você participando com a gente. E high five aqui, em uso do Twitter, não tão intenso. E a Elga também tá sempre no nosso grupo de Telegram, né? Então, comunidade movimentada lá, né? E o programa de hoje, ele dá continuidade ao nosso mês das escritoras, porque dia 25 de julho, como nós falamos no programa anterior, é o dia do escritor, né? Então, esse mês a gente vai falar só de filmes adaptados de livros escritos por mulheres ou cinebiografias de escritoras. E essa discussão de hoje vai ser sobre o filme Emma, com ponto final mesmo no título. Não sei porquê, não entendi a proposta, enfim. O filme é adaptado do livro com o mesmo nome da Jane Austen, é dirigido pela Autumn de Wilde, com o roteiro da Eleanor Catton. Então, assim, muitas mulheres envolvidas nessa adaptação, né? E para esse episódio, nós fizemos um experimento que foi um grupo de leitura. Nós convidamos as nossas madrinhas e nossos padrinhos por meio da nossa newsletter e também as pessoas que participam do nosso grupo de Telegram, né, a fazer essa leitura compartilhada do Emma, porque a gente fez essa proposta de ler o Emma para depois gravar sobre o filme, né? Eu achei que foi uma experiência super legal. A Elga, inclusive, foi uma das pessoas mais participativas, foi quem abriu o grupo de Telegram pra gente fazer as discussões e tudo. E o que tu achasse dessa experiência, Elga? Foi uma experiência bem legal. Eu, particularmente, nem sempre consigo manter uma consistência com minhas leituras, sabe? A vida atrapalha um pouco. E eu acho que o grupinho contribuiu bastante nesse ponto. Mas acho que o mais importante mesmo foram todas as interações e a troca das percepções e as identificações também com o resto do pessoal. Posso estar enganada, mas também fiquei com a impressão que o livro ficou um pouquinho mais na memória. Não sei, né? Pois é, eu ando tendo essa dificuldade, né, de tipo, organizar minhas leituras, porque acaba que muito da minha rotina hoje é em torno de leitura, só que tipo, livros pra minha pesquisa, e eu acho que me ajudou muito o fato de a gente ter colocado metas semanais, né, pra leitura, e ter toda essa coisa da discussão em torno do que a gente avançou na história na última semana, assim, pra mim foi muito rico. Agora eu entendi o apelo dos grupos e clubes de leitura, né, gostei demais. E bom, chegamos ao filme, né, especificamente. A primeira frase do livro eu acho que define muito bem, assim, é uma das... Sempre tem aquela coisa, tipo, a abertura do Hobbit, aquela primeira frase marcante, não sei o que lá. Livros que começam com uma primeira frase impactante, né, e eu achei essa frase da Jane Austen perfeita, porque não precisa dizer mais nada sobre a personagem, né. Começa assim: Emma Woodhouse, bonita, esperta e rica, com uma casa confortável e uma disposição alegre. Parecia reunir todas as bênçãos da existência e viveu quase 21 anos no mundo com pouco para afligir ou irritar.
que é a descrição perfeita da Emma, né? Completamente alheia a tudo, feliz, alegre, bonita, rica, enfim, não se incomoda com nada na vida, né? E a Emma é a mocinha mais jovem dos livros da Jane Austen, né? A personagem, ela deu o empurrãozinho que precisava pra governanta dela se casar com um viúvo da região, ali onde ela morava, e aí por isso ela achou que ela tinha o dom pra casamenteira, né? Ela achou que a meta da vida dela precisa ser arrumar casamentos para as outras moças. E aí ela conheceu uma jovem que tem 16 anos, que é a Harriet, que estuda num internato perto da casa dela e resolveu que a Harriet ia ser o próximo projeto dela. Então, pra quem ouviu nosso programa sobre as patricinhas de Beverly Hills, da Amy Heckerling, sim, dá pra perceber, né, as semelhanças nessa descrição, né? É uma adaptação do Emma também, como a gente falou no programa. Agora, esse filme de 2020, ele chegou aos cinemas em vários países no começo do ano, ele teve uma recepção muito boa da crítica. O filme Twitter, eu tava acompanhando, tava postando muita coisa sobre o filme, mas ele não chegou oficialmente ao Brasil, né, porque não tem mais cinema. Mas a gente vai fazer um programa sobre ele mesmo assim. E pra começar a discussão, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa Emma interpretada pela Anya Taylor-Joy. Achei que o trabalho dela foi bem competente. Tive somente um certo incômodo, não da atuação dela. Achei que ela atuou, falei, bem bom. Mas a nível de roteiro mesmo, eu fazendo realmente uma comparação com o livro, essa Emma me pareceu bem mais maldosa e um tanto snob quando comparada à Emma do livro. Ou ainda mesmo a Cher, de Patricinhas. Até comentei isso no grupo de leitura. No livro ela até parece ter pensamentos um pouco maldosos, às vezes também. Mas ela nunca, ou raras vezes, é que ela traz isso à tona, né? Realmente transforma em atitudes. Já nesse filme, a superioridade dela tá sempre ali. Isso gerou um certo incômodo com a imagem que eu tinha da Emma. Eu concordo. Sim. Mas eu não tive esse incômodo, sabe, Elga? Eu acho que a Anya Taylor tá ótima dentro da proposta do filme, como você também. Que, de fato, é uma Emma muito mais ambígua que as demais, assim. E por ser uma adaptação, eu não vejo problema nenhum nessa leitura da personagem, que vai mais fundo nas características desagradáveis dela. E talvez por isso o incômodo também, né? Não só pela diferença, mas porque ela tem coisas muito desagradáveis ali, assim. Esse ar de superioridade eu sinto na Cher também. Eu comento no nosso programa que ela tem esse desejo de controle, tem esse desejo de agir segundo o que ela define como melhor para os outros. Só que no filme da Amy Heckerling, isso tudo é mostrado de uma maneira muito menos áspera, né? E nesse filme aqui de 2020 é colocado bem na cara, né? Eu considero um contraste super interessante em relação à própria doçura da figura da Emma. Porque a Anya parece uma bonequinha, né? Todos os seus lacinhos, penteados, cachinhos, postura, uma perfeição, digamos assim. Mas isso é só na superfície, que ela quer aparentar. Tanto gestual, quanto aquele olhar expressivo dela. E aí eu lembro da Emma Stone, em A Favorita. Eu acho que as duas têm essa característica, né? Tanto pelo formato do olho, mas também como colocar isso para as personagens delas, né? E seus comentários maldosos durante o filme, que parecem sair meio que como um ato falho. É tudo muito importante, assim, para essa composição ambígua, que eu acredito que seja uma humanização pela exposição das falhas, sabe? Ela é gentil, mas ao mesmo tempo ela irrita a gente. Então é isso mesmo, é pela falha que você se incomoda, que você não compra tudo daquela menina, né? Como a gente compra nas outras Emmas. Faz sentido o que tu comentaste. É, total. Eu também, assim, nesse processo de leitura, eu não revi as Patricinhas, porque a gente tinha acabado de fazer o programa quase, né? Tava muito fresco. Mas eu acabei assistindo também o Emma de 96, que é a Gwyneth Paltrow, né? E eu fiquei com a sensação que a adaptação do Patricinhas de Beverly Hills, assim, é a Emma mais próxima do que é o do livro. Que ela é doce, mas ela é bem intencionada, mas ela é sem noção também, né? Tem esses aspectos que a Kel falou, negativos também, mas eu tenho a impressão que é mais nesse sentido de clueless mesmo, de não ter noção das coisas, do que de uma maldade muito ativa, assim. Ela
Ela é mais pelo egoísmo, vamos dizer assim, nessa adaptação aqui, né? Que não é tanto o que aparece no livro, assim, que é mais pela falta de conhecimento mesmo e pela inexperiência, né? Então eu acho assim que como adaptação, o Patricinhas, por incrível que pareça, é o que mais se aproxima, né, do livro. Não só nesse retrato da personagem, mas em captar o espírito, assim, da narrativa da Jane Austen. Eu gostei da Gwyneth Paltrow, que faz a Emma em 96. Eu acho que ela tem uma cara de patricinha que encaixa, assim, com a personagem. Mas eu achei que o filme, ele fica muito no raso, assim, muito na historinha do romance, do livro, né? E aí deixa de lado o humor e a crítica social que estão na história. E que, por incrível que pareça, eu acho que aparece super bem no Patricinhas de Beverly Hills também, né? Que mostra também tem o lado do humor e tem o lado da crítica social bem marcado também, né? Então esse filme de 96 é mais só o romance mesmo. E essa Emma, eu achei a atuação da Anya muito boa também, dentro da proposta, tem essas questões do roteiro que vocês falaram, só que é isso, né, ela parece que ela age menos nessa coisa da ingenuidade, ela é às vezes mais cínica, assim, mais malvada, mais snob, enfim. Eu acho que no livro é isso, ela não é tão perfeita, ela é mais imatura, mas eu não acho ela tão má, assim. Mas eu acho que o filme acaba focando mais no humor do que no romance, eu acho até acertada essa escolha porque no livro, assim, durante a leitura, a gente até comentou isso várias vezes no grupo, né? Tem trechos que tu ri sozinha lendo. A Jane Austen escreve coisas engraçadíssimas, assim, muito ácidas, né? Total. E eu acho muito triste quando tu pega uma adaptação da Jane Austen e vira, é livro velho, vamos fazer um negócio austero e chato, sabe? E aqui eu acho que eles conseguiram captar bem essa coisa do humor. Acho que talvez não teve tanto a crítica social também, e eu fiquei pensando se tem alguma dificuldade em transpor os aspectos da crítica social do texto da Jane Austen, as nuances, né, pra tela, porque não por essas adaptações a gente vê que não fica tão bem, assim, que, tipo, eles não conseguem passar isso também e se apegam mais a, tipo, a historinha que tá na narrativa mesmo. Eu concordo contigo, Isa, e eu vi o Emma de 96 com a Gwyneth agora, aos 45 minutos do segundo tempo, depois de ter sido convidada para fazer parte do podcast, só para também ter uma outra visão e ter também como fazer uma comparação. Então eu também achei a Gwyneth criou uma imagem assim bem doce, mas bem patricinha também. E sim, pra mim também Patricinhas é a melhor adaptação. É a melhor adaptação mesmo. Eu adoro a Cher, bem sem noção. E com relação a esse Emma mais recente, eu acho que também focou, concordo contigo no fim das contas, com relação ao humor. Eu acho que talvez também seja justificativa para a mudança das características de Emma, com relação dela ser um pouco mais snob, porque se tu parar para ver, várias dessas reações dela também geram gerava em mim pelo menos uma certa risada, a forma que ela expressava com o olhar, como o Kel comentou. Então talvez tenha sido um pouco essa ideia também. E nesse aspecto, eu adorei como o que fizeram com o pai dela, com o pai da Emma, o Sr. Woodhouse, porque no livro ele termina por ser bem cansativo, ele é muito hipocondríaco, minha gente, então... chega a ser muito cansativo, o tempo todo, e no fim criou-se toda uma comicidade em torno dele nesse filme recente, né? Então, eu não me lembro do filme da Paltrow, acho que eu nem vi. Não lembro mesmo, assim. Mas aqui, então, temos uma unanimidade em relação às Patricinhas, porque também, pra mim, é a melhor adaptação. Apesar das épocas completamente diferentes, o filme entende muito bem, né, que em ambas as narrativas são jovens, sem nenhuma consciência crítica dos seus privilégios. Estão lidando ali com uma fase cheia de expectativas e esse desejo forte de se afirmar de algum modo, em meio a convenções sociais que vão impor muitas regras nesse processo. E é genial sacar que isso é perfeitamente transposto para o universo high school, né, que é basicamente essa coisa que marca tanto as nossas vidas. E no filme de 2020, não se moderniza a história, mas eu acho que o modo como representa as relações familiares e as sociais traz situações e nuances que ainda hoje a gente vê acontecerem, né? Por exemplo, existe um humor muito interessante no modo como há vários mal-entendidos. Tá todo mundo tendo
tentando interpretar sinais e atitudes uns dos outros e falhando miseravelmente. Tá todo mundo interpretando super mal, né? Os sinais enviados pelos outros. Então, esse ruído da comunicação. Principalmente em relação aos interesses românticos, das expectativas e tal. Eu também adoro o trabalho do Bill Nighy como o Sr. Woodhouse. É um ótimo ator e como ele foi escrito ali, eu acho que ficou perfeito, né? Na relação com a Emma, principalmente. Gente, eu adoro o Bill Nighy. Ele é aqueles atores que estão em todos os filmes britânicos, né? Total, verdade. Ele é muito marcante nos papéis dele e ele sempre funciona muito bem na comédia mesmo. Agora, isso que tu falou dos desentendimentos, que eu sempre fico... Assim, até lendo o livro a gente tem esse incômodo, né? Meu Deus, a Emma, ela entende tudo errado, né? Assim, a Harriet deixa de falar um negócio pra ela e ela já presume que é outra coisa e já cria toda uma historinha na cabeça dela, em cima. Enfim, ela sempre tá errada, é impressionante. A gente comentou várias vezes no grupo. Agora, assim, sobre esse lado dos comentários sociais, né, da história, uma coisa que eu gostei no filme, muito mesmo, é que os criados das casas, eles não são invisíveis. Porque mesmo no livro da Jane Austen, por exemplo, eu lendo, eu nunca imagino eles morando em casas tão gigantes como são sempre os retratos dessas casas nos filmes, porque ela nunca menciona a presença dos criados. Então eu sempre imagino assim, tipo ali a casa da Emma, na real ela é de uma família da mais alta riqueza, né? Aí eu sempre penso que é tipo, uma pessoa bem situada. Eu nunca penso que é aquele nível de riqueza, porque se não tem criados, como, né? Como que faz, né? E assim, nas adaptações, geralmente, como é muito focado nessas pessoas justamente que têm dinheiro, né? Os criados não costumam aparecer, e quando aparecem eles estão muito ali acessórios, né? Estão muito quase como, sei lá, um vaso no canto da sala, né? E aí, assim, no livro, no máximo que acontece é tipo, vamos contratar criados extras pra noite do baile. E aí fica subentendido que, então, se é extras, então, né, tem algum criado, né? E nesse filme não, né? Os criados, eles aparecem bastante, eles trocam olhares silenciosos, eles esboçam reações, eles têm expressões faciais pras coisas ridículas que os ricos estão fazendo na frente deles, né? Eu gostei demais disso, porque embora eles não tenham criado, assim, uma narrativa para além do livro, em torno das personagens dos criados, mas ao mesmo tempo mostra a presença deles ali e mostra que eles são reativos àquelas pessoas ricas, né? Sim, foi maravilhoso. Eu morri de rir várias vezes com essa reação deles, com olhares. E eu devo dizer que eu reparei bem mais numa segunda visita, porque eu cheguei a ver o filme 2 vezes. Então, na segunda visita, eu tava tentando prestar atenção a mais os detalhes. Então sim, esses olhares, essas reações despertaram vários risos em mim. Demais. Isso foi bem legal. Acho que é uma das melhores coisas do filme, inclusive porque vai trazer mais camada de ironia, né? De crítica. Crítica aos costumes, à comédia também, dos costumes. Por isso que a gente ri, assim, se identifica, né? É o observador de fora daquele contexto, daquela dinâmica. Tá ali, mas não tá. É praticamente a gente. Praticamente a gente, como espectador ali, só vendo aqueles ricos e suas tretas e zombando disso, né? Até porque, como é um retrato de época, muitas dessas ações e muitos dos costumes, pra gente, com o olhar de hoje, podem ser meio ridículos, não só pela questão de classe, mas pela questão de costumes mesmo, né, que se alteraram com o tempo. Então, que nem tu falou, Kel, eles acabam servindo como isso, né, pra intermediar esse nosso olhar em relação às coisas que estão acontecendo ali, né. Agora, falando sobre a Emma de novo, né, no livro relata que ela tem quase 21 anos, né, e o Knightley tem 36 anos. Então tem essa diferença de idade, né? Que ela até comenta assim, nasci 16 anos depois, alguma coisa assim, né? E aí no Patricinhas, na adaptação, fizeram dele um universitário e ela no ensino médio, então eu tenho a impressão, assim, que pra nossa sensibilidade de hoje não rola tanto um cara quase dobrando a esquina pros 40, né? E aí eles deram uma rejuvenescida nele, né? E eu achei que esse Knightley desse filme fosse jovem também, assim, quer dizer, mais jovem, né? Não que 36 não seja jovem, porque eu tenho 35 e eu sou jovem, tá, gente?
Porque, assim, ele tem cara de ser mais jovem. E aí eu fui olhar no IMDb e o ator, que o nome é Johnny Flynn, ele tem 37 anos. Ele é até mais velho que o Knightley. Eu fiquei, meu Deus, mas essa cara de guri, sabe? E a Anya tem 24 anos. Então, os dois são um pouquinho mais velhos que os papéis, né? E aí eu ia comentar, nossa, porque rejuvenesceram o Knightley, porque faz mais sentido pro nosso olhar de hoje, em cima da adaptação e tal. Mas então, simplesmente, tudo que eu ia falar não faz sentido nenhum, porque, na verdade, ele é mais velho, só tem cara de guri. Eu achei até que o vigário, que é o Mr. Elton, ele também era jovem no filme. Aí eu fui ver, o ator tem 30 anos, e o personagem no livro diz que, não, que tem menos de 30 anos, então também mais velho. Tô errando tudo. Todo mundo do filme tem cara de jovenzinho, mas na verdade é interpretado por gente mais velhos. Ah, mas eu vou dizer, ao menos para as personagens femininas, eu achei a escolha das atrizes, achei bem melhor do que ao menos pro Emma anterior, porque como tu disseste, a Emma tem 21. A Emma da Gwyneth, ela não parece ter 21 anos de jeito nenhum. O mesmo para Harriet. Eu acho que para Harriet aí é bem pior, porque foi a Toni Collette, eu acho, que interpretou ela no da Gwyneth, no de 96. E, velho, ela é muito adulta. Ela expressava lá muita ingenuidade que não diz respeito a Harriet. Eu acho que Harriet no livro tem 17, porque justamente ao fim do filme ela diz que atingiu a maioridade, né? Mas que bizarrice é essa diferença de idade entre Emma e o Sr. Knightley, hein? Pelo amor de Deus. Se não me engano, no livro, em determinado momento, ele chega e comenta que já amava a Emma desde que ela tinha 13 anos. Ouch. Sim. Meu Deus, né? Tá certo que a época que a Jane escreveu era bem diferente da atual, né? Mas não tem como não ler, ao menos eu na minha cabeça hoje eu não tenho como não ler e não achar isso bizarro, velho. E tu faz os cálculos que quando ela tinha 13, ele tinha 29, né? Pois é. Realmente, a gente coloca assim, em comparação, né? Uma idade e outra, de vivência, bizarro mesmo. Pensando somente em relação ao filme, eu não tenho do que reclamar do elenco, não, sabe? Eu considero todos muito competentes, bastante críveis em seus papéis. Inclusive, a química do casal Emma e Knightley, pra mim, é ótima. A sequência da dança é muito poderosa, incluindo o que acontece depois, quando eles se afastam, mas ainda estão sob os efeitos daquele momento. Eu acho aquilo tão ótimo, sabe? E a diferença de idade não foi uma questão aqui, assim como em Patricinhas também não foi, embora no geral isso seja um problema quando a gente vai pensar sobre as questões de relação de poder, né, sobre o amadurecimento das meninas, que é sempre colocado de maneira diferente dos meninos, essa coisa de que a menina sempre amadurece mais rápido, sabe, que é um absurdo, né, não, retira a infância das meninas muito cedo. E a jovialidade como valor também, essa coisa de que, né, a mulher depois de um tempo já não tem mais o mesmo apelo atrativo, enfim, são todas questões que orbitam esse tema, né, e outras. Só que, assim, nos dois filmes, nesse aqui, pra mim, tá tudo ótimo, assim, não foi uma questão pra mim. E muito porque também dessa química, né? Porque se ele tivesse, talvez, uma aparência de homem muito mais velho, realmente ia dar um bug. Mas acho que ficou tudo ok por aqui. Bom, Kel, aproveitando que tu já falou do Mr. Knightley, tenho que dizer que também adoro essa sequência da dança, assim, e aquele momento que ele sai correndo depois, aquilo ali eu acho que ficou muito bom, né? Mas então vamos falar sobre o Mr. Knightley, né? Eu realmente não gostei da composição visual e estética, assim, do personagem. Não é culpa do ator, eu acho que é uma questão de maquiagem e cabelo mesmo. Acho que a barba dele tava muito rala. Eu não sei, assim, meio mal cortada, assim, ficou meio feio pra ser uma barba de época. Ficou um pouco anacrônica, sabe? E eu geralmente não me importo muito com essa coisa de anacrônico, mas quando tem uma proposta estética específica. E eu acho que ali era só, tipo, pra fazer, é o boy que é meio desligado e tal, mas no final eu acho que não combinou muito pra ser o retrato dele dentro do filme de época, assim, né? Mas eu gosto quando mostra ele chorando, que ele sofre também, né? Mostra que ele é um cara sensível, né? E eu fiquei pensando, depois de ter lido o livro, que o Mr. Darcy, ele entrou muito, né, pro imaginário da cultura pop mesmo, virou referência a Bridget Jones, Austen Land e tudo, e o Mr. Knightley, ele não entrou, né? E eu fiquei pensando, ele é um ótimo mocinho, assim, ele é ajuizado, ele é centrado, ele dá conselhos pra Emma, né?
né, ele admira ela, mas sem ficar, tipo, passando pano pra tudo igual o pai dela, né, a gente falou isso no Patricinhas, né. E o capítulo em que ele se declara pra ela é um negócio, sabe, assim... É muito fofo. E aí eu queria saber de vocês como que o Mr. Knightley ele se situa no ranking de vocês de boys literários transpostos pro cinema. Pra mim, amor eterno por Mr. Darcy. Vai ter sempre em primeiro lugar, não tem como. Mas o Mr. Knightley tá lá, eu acho, entre os primeiros também. Ele terminou sendo bem marcante. Eu também não gostei muito da aparência dele, sabe? No primeiro, logo ali na primeira cena, já achei meio, mas bem quen. Mas até que cresceu um pouquinho, eu acho que eu passei a gostar um pouco do personagem também, no caso não do personagem, do ator como personagem, aí ao fim do filme já tinha crescido um pouquinho. Vai convencendo. Pois é, ele me comprou, sabe? Uhum. Mas, no caso, eu acho que é o contrário, né? E eu comprei a ideia dele. Mas eu confesso que esse capítulo da declaração... já ali pelo fim do livro, né, eu li, eu acho que umas 2 vezes, eu voltei, eu li de primeira, mas eu achei que a minha leitura foi muito rápida, que ele merecia também uma outra leitura, aí eu voltei e li novamente, justamente para ter essa sensação boa. Nessa adaptação, achei que deixaram vários momentos contemplativos, ainda fazendo também uma comparação com o Emma de 96, por exemplo. E eu acho que isso permitiu também, como tu mencionaste mais cedo, que os criados tivessem até sua participação. E também que Mr. Knightley e Harriet, eu acho que os outros 2 personagens principais, assim, né, mais importantes, tivessem mais espaço também, porque a gente termina acompanhando também ele um pouco, a vida dele lá, tem toda a interação dele com a governanta dele no início do filme, que eu achei bem fofinha, e a gente também acompanha um pouco Harriet no pensionato lá, com as meninas, a gente tem uma visão um pouco maior do que é aquela realidade dele. Termina que no livro é sempre mais a perspectiva da Emma mesmo, então termina tudo que diz respeito aos outros, eu acho que é um pouco parcial, né? Eu acho que nessa adaptação terminou que mudou um pouco isso. Vocês tiveram essa impressão também? Sim, eu acho que as subjetividades todas ali têm mais espaço e isso acaba enriquecendo a nossa visão, né, das situações e dos comportamentos, né? Deixa de ficar tão focado na cabeça da Emma, no que a Emma vê, no que a Emma fala, enfim. E aí a gente tem uma visão ampla dos contextos, isso é muito bom. E sobre o Knightley, eu adorei desde o início, não tive esse problema, acho o Flynn ótimo, com barba esquisita e tudo, mesmo sendo anacrônico. Não é toda barba esquisita que é legal, hein? Mas essa eu gostei. Eu acho que é meio um dandy com charme pra mim, sabe? Porque tem os aspectos anacrônicos em outras composições do filme e aí tudo bem, assim, não é o único, né? Senão eu estranharia por conta disso. Mas me passa a ideia de como ele se diferencia daquela galera tão arrumadinha, né? Já na primeira impressão dele, você já tem essa informação. Tem algo ali de diferente. E sobre os boys literários, eu acho que ele fica bem posicionado no meu ranking, viu? Acho não, tenho certeza. Mas, de fato, o Mr. Darcy ainda é favorito. E eu gostei de vocês comentando sobre o capítulo da declaração. Eu não me lembro desse capítulo e quero reler já. Não me lembro. Vale a pena. Pois é, eu quero ler porque fiquei muito curiosa pra sentir esse quentinho de novo aí que vocês estão comentando, né? Ainda mais, né, com as palavras, assim. Isso é muito legal. De você poder voltar a elas, sei lá, meio que vivê-las. É muito bom. Eu poderia voltar no filme também. Que essa também é uma parte bem legal. Que eles estão tão desajeitados ali, mas ao mesmo tempo estão se declarando, né? Sim, esse desajeitado, toda aquela cena com sangue, eu achei tão cômica, tão engraçada. E esse capítulo no livro vale a pena mesmo ser lido. E isso que tu falou, Helga, de como que tem mais espaço, né, pros outros personagens, concordo. Eu acho que isso é também uma das coisas mais legais desse filme, de a gente poder ter outras perspectivas, assim. E tem uma personagem no livro que tá nessa adaptação e que não tá nas Patricinhas de Beverly Hills, que me chamou muita atenção, porque ela é bem importante, né, na história, que é a Jane Fairfax, né, que é uma moça que é da mesma idade que a Emma. Ela é mais bonita que a Emma,
Emma, ela se porta bem, é mais elegante, toca piano melhor, canta melhor que ela. Enfim, então ela só não tem a mesma situação financeira, né? Então ela tá se preparando com toda essa formação que ela tem, né? Pra trabalhar como governanta aí, né? E eu acho que é uma personagem super interessante, porque ela ajuda a comparar as ações da Emma, né? Ela é realmente posicionada nessa maneira comparativa, né? Até por ter todos esses talentos, né? E depois a gente descobre que ela tá secretamente noiva do Mr. Churchill, que é um boy que ficava flertando o tempo inteiro com a Emma, né? Incentivando as piores características dela, assim, tipo, as coisas mais egoístas dela, comentários maldosos e tudo, as fofocas, né? E o Knightley, ele logo de cara não foi com a cara, né, do Mr. Churchill em nenhum momento, né? Mas ela gostava dele, né? E eu acho que ele é o tipo de pessoa que deve ser divertida, assim, porque ele é engraçado numa festa, né? Pra conversar ali, né? Mas a impressão que eu tive dele como personagem é que ele era um bajulador bem raso, assim. E o que vocês acharam desse casal? Ai, eu achei esse casal meio nada a ver. Achei que a ideia, até no livro também, sabe? Eu achei que a ideia foi só gerar um desfecho pra Frank, já que ele era a pessoa que talvez fosse o pretendente de Emma naquele momento. Aí tu tem Jane, que é super introspectiva. Agora que eu percebi, Jane tem o mesmo nome de Jane Austen. Jane super introspectiva. Eu não tinha reparado. Ela é super introspectiva, sensata, corretinha lá, apesar de bem reservada, né? Mas ele meio que boy lixo, daqueles que sempre quer ser o centro das atenções. Eu acho legal que ela é um contraponto realmente a Emma. Várias das reações também no filme, a gente vê Emma tendo exatamente consequência desse confronto, bora dizer assim, com Jane. E eu achei legal que mantiveram no filme. No livro, ela desperta uma curiosidade na gente, né? Porque ela, sendo super reservada, tem todo um ar misterioso. Parênteses aqui pra comentar aqui. Eu tenho uma apaixonite por Ewan McGregor, mas conseguiram deixá-lo nada atraente no filme de 96, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Gente do céu, pior peruca da história do cinema. É horrível. Bom, então que bom que eu não lembro do filme, porque se estragaram o Will McGregor, acabou pra mim. Difícil, sério, viu? É triste. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, é Will McGregor mesmo, sério. Que triste, não se pode fazer isso. Né? Bom, eu acredito assim, como eles são coadjuvantes, né, eles têm um desenvolvimento mais raso mesmo. Então a gente se apega às informações mais básicas que, de fato, não explicam muito como que esse casal funciona, como que funcionou ali. E aí eu fico pensando assim, que pode ser possível que a Jane, por ser mais introspectiva, né, ela tenha se atraído por esse aspecto de diversão dele, por esse aspecto de centro de atenções, né, no sentido de que é o oposto dela. E ela se sentir vista por esse cara, né, de repente deu a ela, sabe, aquela massagem no ego também. E aí uma coisa envolvendo a outra, bom, deu certo, de alguma forma, pelo contraste, né? Eu também considero a Jane um contraponto importante, até pela diferença de perspectivas de vida, ainda que elas tenham a mesma idade, né? Então, essa diferença ali do que cada uma quer, de como cada uma pensa e as chances que cada uma tem dentro de suas posições sociais, né? Além de que mostra muito também das inseguranças da Emma, porque ela tá sempre tão decidida, tão superior em tudo, que a gente já comentou, e por meio da Jane a gente vê uma Emma insegura em outros aspectos. Acho bem interessante também isso. Agora, uma mudança nessa adaptação que me agradou bastante foi como lidaram com a Harriet no desfecho. Diferentemente do que acontece no livro, o filme mostrou realmente um confronto. No filme foi mostrado realmente um confronto entre Emma e Harriet, quando Emma descobre dos interesses da amiga pelo Mr. Knightley, mas no livro ela termina se afastando de Harriet e não conversa nada, não manda carta, realmente se
isola, elas se isolam totalmente. E no filme termina que isso é resolvido, elas conversam, elas sentam, conversam, se entendem, identificam realmente as falhas uma na outra. E eu acho que também tem o lado que Emma tenta consertar o erro dela, aí atrás do Mr. Martin, o boyzinho lá que tinha pedido Harriet em casamento no início. Ela vai atrás dele e não pra forçar, mas só pra dizer que, de fato, se ele ainda tem interesse, de repente ele poderia tentar, né? Então, eu acho que isso termina confirmando a existência de uma amizade genuína entre elas. Eu comentei várias vezes no grupo, várias vezes talvez não, mas enfim, eu comentei no grupinho que isso tinha sido algo do desfecho dos últimos capítulos, assim, que realmente me desagradou. Então, ter visto essa mudança no filme foi algo que, pô, que bom, sabe? Nossa, eu acho a atualização importantíssima, porque esse tipo de coisa acaba caindo naquela ideia de rivalidade feminina, né? Na impossibilidade de diálogo entre duas mulheres quando tem homem envolvido, que é péssimo. E aqui no filme, elas se entenderem contribui bastante pra gente romper com isso, né? Que é uma ideia constante, que persiste muito ainda, dessa coisa de concorrência entre mulheres e que só serve mesmo ao patriarcado. Então, sabe, acho que é um detalhe de uma diretora atenta ao que precisa ser atualizado. Sim, total. É total. Aí entra essas coisas de liberdades criativas em torno de uma adaptação, né? Porque realmente a Emma, ela no livro, ela conta pra Harriet que ela tá apaixonada pelo Mr. Knightley, que é correspondida, enfim, que os dois vão ficar juntos por carta. Ela nem se digna a ir lá conversar com a amiga, sabe? Então, fica um negócio super mal resolvido, né? E depois, enfim... Ela despacha a Harriet pra casa da irmã no livro. Então é tudo muito pouco conversado, e eu acho que no filme realmente, quando eu assisti, eu primeiro fiquei assim, poxa, não sei se precisava ter mudado, mas sob essa perspectiva eu acho que é interessante mesmo. Agora vocês falaram do Mr. Martin, né, que era o o rapaz apaixonado pela Harriet, né, nada a ver com nada, assim, mas o Mr. Martin é o fazendeiro, né, e ele e a esposa do vigário, né, a Mrs. Elton, são atores do Sex Education, né, a série lá da Netflix, né, e só isso, assim, eu fiquei, olha só o elenco de Sex Education no filme, e aí eu fiquei com a impressão também, eu não tenho certeza, porque eu só vi o filme uma vez, né, mas que ele não fala nenhuma palavra o filme todo, né, ele só fica olhando a Harriet, né. É verdade, assim, a interação com Harriet, realmente, ele fica sempre super calado, eu acho que até lá no final, mas eu lembrei aqui agora que ele fala quando ele pede o conselho pra Mr. Knightley, quando ele chega e pede o conselho pra Mr. Knightley, ele fala. Mas, gente, ele não fala com a Harriet. Pois é, né? Mas se tu for ver também, eu acho que nem com a Emma, quando a Emma chegou lá, eles tiveram uma interação bem pequena também, mas enfim, talvez se dê justamente pelo fato dela se achar superior a ele, enfim. E nesse side information, né, na informação extra assim também, tem a Sra. Martin, que eu percebi logo de cara que era Yara em Game of Thrones, então pense em personagens contrastantes. Total. Sim. Ai, gente, como eu só vi Game of Thrones, né, não vi Sex Education, eu só reparei na Sra. Martin também. Aliás, saudades, GOT, a última temporada foi corrida demais, cheia de problemas, mas, gente, muitas saudades. Nossa. Não vou dizer o mesmo. Aquelas, né, não, zero saudade. E aí, agora falando de figurinos, né? Já que a gente tá falando de séries com figurinos marcantes aí. Eu acho que figurino é um dos aspectos que mais chama atenção nesse filme também. Eu achei muito interessante como as roupas são todas esculturais, assim. Tem uns detalhes geométricos que são como se fossem origamis. Até a bata do vigário é escultural, assim. Ela tem umas mangas brancas plissadas, exageradas, assim. Que não é uma bata comum de um vigário, né? E tem cores super... Os vestidos, né, tem cores super fortes, super marcantes, né, que a gente tá acostumado a ver nesse período de regência muito branco, muitos tons pastel, né? E tem uns detalhes, assim, nas mangas, tanto da Harriet quanto da Emma, que a figurinista e, sei lá, as pessoas da equipe de figurino fizeram como que se fossem uns recortes no tecido, dobraram e aí costuraram pra arrematar, e alguns têm uns botõezinhos, assim, pra fazer o acabamento. Eu achei um nível de detalhe
muito incrível, assim, que dá um efeito tridimensional super bonito. É completamente anacrônico, mas eu acho maravilhoso, porque acrescenta textura visual mesmo, assim, pra gente que tá assistindo. As cores indicam muita coisa. No pôster do filme, né, justamente a Emma tá usando um vestido amarelo-ouro bem chamativo, né, que é claramente pra referenciar a roupa xadrez amarela, que é uma das mais icônicas da Cher, no Patricinhas de Beverly Hills, né. Eu achei muito legal esse diálogo, assim, que traz elementos contemporâneos mesmo de construção das roupas, né? E a figurinista é a Alexandra Burney, e ela tem 4 indicações e 1 Oscar na prateleira já, né? Todas por filmes de época. Então dá pra ver que, assim, é o que ela manja mesmo fazer. Ai, gente, falar com gente que entende é outra coisa, né? Tu e Kel também são duas que entendem super de figurino. Meu comentário a respeito é somente que esse vestido amarelo é lindo. Mara. Mas eu também fiquei apaixonada pelo azul marinho que ela usa em determinado momento também. Até anotei aqui que esses vestidos, esses dois ao menos, destoavam bastante dos branco e pastel, que seriam os usuais pra época, né? Tô chegando lá, minha gente, tô chegando lá. Achei com relação a somente uma coisa que me chamou a atenção com relação ao vestido, vocês comentaram, acho que foi Kel que comentou no baile, no momento da dança. Pra mim me chamou a atenção depois da dança, quando ela tá conversando com o Mr. Knightley, eles estão enquadrados, emoldurados pela porta. Então, assim, numa parte mais sombreada, né? E você termina vendo somente um brilho do vestido dela, que é um detalhe de todo brilhoso. Eu achei bem bonita essa cena. O que é que vocês acharam dos cabelos da senhora Elton, minha gente? Ela realmente parece aquela nova rica arrogante, né? E minha nossa, que bando de cabelo brega. É isso, é o ridículo. É, velho, é bem ridículo, meu Deus. No livro, ela gerou um incômodo gigante em mim. Meu Deus, o pessoal do grupo até viu várias vezes, mas no filme eu acho que a forma que tentaram mostrar também foi justamente no visual. Uhum. Meu Deus, que cabelos horríveis. É um jeito, né, de lidar com uma certa repulsa, assim, de quem tá vendo só pelo visual, assim, que é isso, sabe? Que pessoa é essa? Que ridícula. E eu adoro as liberdades artísticas do figurino, do design de produção, também da fotografia. Eu acho que criou-se ali um mundo que, apesar de ser de época, né, é também de uma fantasia, sabe? É bem interessante esse contraste, casou bem. E mesmo que no período de regência, né, tem essa predominância de branco, tom pastel, eu acho que as cores já estavam presentes, principalmente em detalhes, em acessórios. A Inglaterra na época já estava começando a ditar a moda da época também, acompanhando a França. E eu acho bom como que o filme também não esconde totalmente o corpo, né? É interessante porque as pessoas não ficam totalmente escondidas ali, não ficam presas a seus vestuários, tem toda uma, sabe, detalhes de corpo que são bacanas, se você pensar essas pessoas, né, da sensualidade. Não sei, eu fiquei viajando nisso, assim, os pescoços, aquela cena em que a Emma tá junto com a Harriet, né, e tá comendo uma fruta, então vai dando mais liberdade pro corpo, já que na época o vestuário já era tão mais específico, né, e os chapéus e os penteados também, maravilhosos. Eu acho incrível, assim, esses detalhes. E as transições entre as estações do ano mesmo e as questões internas da Emma, a gente percebe sendo reforçadas pelas mudanças de figurino dela, né? De floral, passa pro liso, no cabelo também, ela vai deixando aos poucos que os cachinhos não sejam tão rígidos, sejam mais soltos. E ela tem um guarda-roupa de muitas opções, né? Ela e a Cher vão dar as mãozinhas, porque em relação a guarda-roupa, senhor, é aquele sonho de princesa. E aqui, assim como a Cher, eu também acho que é bem fashionista, sabe? E assim, eu não esperava outra coisa da diretora, porque ela tem experiência com fotografia de moda, ela também tem experiência com a direção de videoclipes, então ela tá muito nessa vivência de criação de imagens que são desejáveis, que são atrativas, que são pensadas pra beleza mesmo. Quando eu vi que era ela a diretora, eu falei, bom, o visual e o estilo vão ser coisas a prestar atenção. Tá garantido. Tá garantido, né? Exatamente. Inclusive curioso isso que tu falou do corpo, porque até lá no grupo de leitura, acho que foi a Elga mesmo que assistiu, foi a primeira pessoa que assistiu o filme e já avisou, tem nudes no filme.
Que é uma coisa interessante, inclusive porque o primeiro nu que aparece no filme é o do Mr. Knightley, né? Que também é uma coisa que a gente não costuma ver em filmes de época, que são nus masculinos, né? Assim, é comum ter, assim, por exemplo, as mocinhas se vestindo, apertando um corpete, ou se banhando naquela banheira, esse tipo de imagético, assim, criado em torno de filme de época, mas o homem se vestindo, e aí ele sentado na cadeira, com o criado dele puxando a meia de seda pela panturrilha até o joelho, assim, sabe? É uma imagem que a gente entende, às vezes, tanto como feminilizada, e ali é apresentada como o homem fazendo isso. Eu achei tão lindo, sabe? Como imagem mesmo, sabe? É uma quebra de expectativa que a gente tem em relação ao personagem. É verdade, eu nem tinha pensado direito nisso, eu acho, mas é verdade. E sobre a Mrs. Elton, eu acho muito engraçado que ela fica falando, não, porque eu não me importo com os detalhes, eu não gosto de exagerar muito nas roupas, e a roupa dela é tipo a mais absurda possível, cheia de penduricalho, detalhe, arremate, coisas amontoadas, né? E os cabelos extravagantes, que nem a Olga falou. É como quem diz, I woke up like this. Pois é. Só que não. Só que não, exatamente. Como é que é? Make natural, né? Sem filtro, sem filtro. Aham. Mas é isso, gente. A gente recomenda demais que vocês façam a leitura do livro da Jane Austen, porque também é um livro divertidíssimo. Apesar de ser um livro do século XIX, ele tem uma linguagem super acessível, super divertida. A gente realmente ri muito fazendo a leitura e anota vários pontos em que a gente percebe que ela está infiltrando ali os comentários até políticos e sociais da época, os comentários dela sobre as questões políticas e sociais da época, de uma maneira que passa quase despercebida, porque é essa novela de costumes de mocinhas, né, casadoiras, enfim, mas vale a pena, e vale muito a pena também assistir a esse remake, porque embora nós tenhamos esse voto de unanimidade em relação a Patricinhas de Beverly Hills como a melhor adaptação em termos até textuais, de ter captado melhor a vibe da narrativa do livro, mas esse filme aqui, ele se apresenta com muita criatividade estética, muita criatividade visual, e faz pequenas alterações nessa narrativa que são muito interessantes pra gente pensar de que maneira transpor esse livro que foi publicado bem na década de 10 do 1800 para o nosso contexto de 2020, de uma maneira que não destoe tanto das perspectivas dos próprios personagens. Então vale muito como adaptação, vale muito como obra audiovisual. Fica a nossa recomendação. Se ouviu o programa até aqui, já tomou vários spoilers, mas são spoilers de 2 séculos, então não conta. Mas se ouviu o programa sem ter assistido ou sem ter lido, uma dupla recomendação, então. Assistir ao filme e ler o livro. É isso, perfeito. A recomendação também de entender como Jane Austen é atemporal, né? Como vai seguir aí sendo ótimo material para adaptação de cinema, para leitura. Uma autora importantíssima. Não dá para ficar sem. Tem que ler, tem que ver sempre. E, bom, queria agradecer muito a Elga pela presença. Eu acho que a nossa conversa foi maravilhosa, Elga. Você já tinha gravado podcast antes? Não, minha gente, foi a primeira vez. Gente, naturalíssima. Menina, você nasceu para isso. Pronto. Nem sei, mas enfim, foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. E não esqueçam de seguir a Elga lá no Twitter, @Elga com H Dornelas. Isso aí. E falando em Twitter, não deixe de seguir a gente também, tá? Feito por elas, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, também no Letterboxd. Lá no Letterboxd você vê nossas pontuações dos filmes, né? Nossos rankings, os links. Bem legal, tá lá também. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência, porque isso é bem importante para nossa visibilidade lá nas plataformas. Também tem o site, que também estão lá os programas para se ouvir através das páginas, e temos o nosso feed disponível também no Spotify, no Deezer e no YouTube. Ou seja, estamos espalhados pelo mundo virtual. Links e referências que a gente citou aqui vão estar lá no post, lá no site. Então, qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com essas referências, só buscar lá. E temos também o nosso grupo no Telegram, né? Muito bem falado aqui já, desde o início do programa. Bom, fica o convite para quem ainda não está lá, vir, porque só conversas legais, tá, gente?
E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Sylvia, Paixão Além das Palavras, de 2003, dirigido pela Christine Jeffs, que é uma biografia da escritora Sylvia Plath, então, seguindo a nossa temática do mês, né? E você pode enviar comentários sobre esse episódio para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixar no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer. A pesquisa, a pauta e o roteiro deste programa foram de Isabel Wittmann, Kel Gomes e Elga Dornelas. A produção e a edição são de Isabel Wittmann. A arte da capa de Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.